Essa época de férias, festas de Natal, Ano Novo, encontros de família, requer alguns cuidados com as crianças que valem para todos os períodos, mas que nesta época do ano precisam ser intensificados, e por isso eu vou dar algumas dicas de alguns pontos de atenção com as crianças nesse período. Primeira coisa é não forcem as suas crianças, independente da idade, seja o bebezinho ali de 1 ano e meio, 2 anos, ao adolescente, a cumprimentar com contato físico, com beijo, com abraço, com aperto de mão, pessoas que não são do convívio deles. As crianças, o contato físico é algo muito íntimo, é algo que exige segurança, que exige conforto. E se são famílias que moram longe, que essa criança não tem muito contato, mesmo que sejam pessoas muito próximas, sejam avós, sejam tios, mas a criança não convive com essa pessoa no dia a dia, pode ser que no primeiro momento, no primeiro encontro, ela não se sinta segura e confortável de ter um contato físico com essa pessoa. Então, não cumprimentar de jeito nenhum vai sim ser uma falta de educação, mas nenhuma criança, aliás, nenhuma pessoa deve ser forçada a ter um contato físico com alguém com quem não se sinta confortável. Então, prestem bastante atenção nisso, conversem nos grupos de família antes, combinem que as crianças, esse tipo de atitude por parte das crianças deverá acontecer de uma forma espontânea. A criança tem que querer abraçar o tio, querer abraçar a avó. Então, conquistem a confiança das crianças antes de ter contato físico com elas. Segunda dica, muitíssimo importante, nessa época que a gente come muito mais do que o habitual, e comidas fora do habitual não ofereçam comida para uma criança sem autorização dos pais, principalmente se essa criança é menor de 2 anos. Primeiro que a gente tem que entender que cada família tem seus hábitos, cada pai tem suas escolhas, né? Então a gente tem, por exemplo, as famílias que optam por não oferecer açúcar para a criança antes dos 2 anos de idade. E você pode até não concordar com isso, mas isso é uma recomendação médica, então nós pediatras recomendamos que não seja oferecido, e alguns pais seguem muito bem, de uma forma muito correta, essa recomendação. Então aquele chocotone, aquele panetone, mesmo panetone de frutas tem muito açúcar, aquela sobremesa, aquele doce que é tradicional da família que a avó fez, sempre pergunte, peça autorização para os pais antes de oferecer isso para a criança. E aí pensa, mas ela tá olhando, ela tá querendo. Mesmo assim, você vai perguntar para os pais e cabe a eles decidir se essa criança terá ou não contato com esse alimento ou se eles vão oferecer alguma coisa diferente, ou alguma coisa similar, ou uma receita adaptada para essa criança. Outra questão é que essa criança pode ter alergias alimentares, que hoje é algo extremamente comum. Então, nós temos crianças que são alérgicas a leite, crianças que são alérgicas a ovo, que são alérgicas a grãos, né, a gergelim, a pastas, né, castanhas, amendoim, que a gente acaba usando bastante também nas receitas de final de ano. Então, já pensou se você oferece para a criança um alimento que tem ali em sua composição algum desses alérgenos e essa criança é alérgica? Tem crianças que têm alergias mais sutis, que vão causar vômito, dor abdominal, alteração intestinal, mas tem crianças que fazem alergias graves, que fazem até falta de ar por uma reação alérgica e precisam ser levadas para o hospital. Então, se você oferece para uma criança um alimento ao qual ela é alérgica, você pode acabar com a festa da família inteira. Então, esse é um segundo motivo aí para você não oferecer alimentos para essa criança que não são do hábito da família ou sem autorização da família. Então, mesmo que a criança esteja ali te olhando comer alguma coisa, você vai junto com essa criança até os pais e conversa com eles para saber se essa criança pode ou não ter contato com esse alimento. Outra dica muito importante é o risco de acidentes domésticos, né? Então, crianças em casa, né? Mesmo sem fora das reuniões de família, a gente tem bastante esse risco. Tem muitas famílias que alugam chácaras, que fazem passeios ou vão para casas que tem piscina, que tem escada. E aí isso é um prato cheio para a gente ter ali algum acidente. Então, tomem bastante cuidado, principalmente com os menorzinhos. Se é uma área que tem piscina, então se vai deixar aberto, que essas crianças estejam sempre sob a vigilância de algum adulto. Com as escadas, se tem bebês menores de 2 anos, que não têm ainda coordenação para subir e descer escadas, usem barreiras de proteção nessas escadas para que essa criança não tenha acesso livremente. Tomem bastante cuidado com fios soltos, com tomadas, em locais que forem sítios, que tem terra. Tomem bastante cuidado também com o fato de escorregar, de se machucar e dos esportes, né? E prestem atenção nas brincadeiras em crianças com faixas etárias diferentes, porque muitas vezes os pequenininhos tentam seguir os maiores nas brincadeiras e aí acabam correndo algum risco de acidente. E uma última dica, que é extremamente importante em qualquer momento, mas nessas reuniões com grandes grupos, reuniões que se prolongam ali à noite, vira dia,
é prestar atenção no risco de abuso infantil. Eu sei que é estranho falar isso quando a gente está pensando em festas de Natal, de Ano Novo, em reuniões de família, mas estatisticamente até 70% dos abusos infantis acontecem por pessoas que são próximas à família ou que são parentes mesmo. Então, tomem muito cuidado para não deixar as crianças sozinhas, mesmo dormindo. Então tem ali aquele evento da meia-noite, do Natal, do Ano Novo, e essas crianças às vezes acabam sendo deixadas juntas em um quarto, em algum ambiente separado. Procure nessas situações ter sempre alguém vigilante, alguém olhando essas crianças, porque esses momentos são os momentos de maior vulnerabilidade dessas crianças e que a gente tem risco de acontecer situações nada agradáveis. E lembrem-se que abuso infantil a gente não está falando só realmente da concretização de um ato sexual com uma criança, mas a gente fala do toque, da erotização, das falas, do pedir para a criança fazer algumas coisas, algumas manipulações. Então tudo isso configura abuso e em 5, 10 minutos de distração, algo assim pode acontecer com a sua criança e ser extremamente traumático. Então estejam muito atentos com a segurança das crianças em ambientes fora do habitual, ou em ambientes com muitas pessoas, ou quando vocês forem dormir fora de casa, ou em algum passeio, para que nada de errado aconteça e vocês possam curtir aí esse período que é, na verdade, muito gostoso e é para ser apreciado, para ser aproveitado entre famílias.